Mas o Pai Nosso inclui, como eu disse ontem, toda a família que toma o seu nome, conforme Paulo nos ensinou escrevendo aos Efésios, tanto nos céus, e quando ele fala céus, escrevendo aos Efésios, ele está falando dessas múltiplas existências e dimensões, todas essas famílias, todos esses conjuntos, todas essas constelações de natureza semelhante de seres uns com os outros na criação, todos esses invocam a Deus como Pai, o têm como Pai, o veem como Pai, sabem que Ele é o Pai porque Ele é aquele de quem e em quem todas as coisas foram geradas e de quem todas as coisas procedem. E é nosso, numa perspectiva de não confinamento, e que amplia de maneira multiversica a nossa relação fraterna com todas as consciências da criação de Deus, todas elas. E quando diz que Ele está nos céus, se diz, sobretudo, que Ele é soberano sobre todas as criações, sobre todas as criaturas, sobre todas as existências, sobre todas as consciências, não apenas as consciências humanas, mas de todas as naturezas. Ele é soberano sobre tudo. Ele é o Pai das luzes, o Pai dos espíritos, como diz o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, que usa essas duas expressões, Pai das luzes, Pai dos espíritos. A carta, a epístola aos Hebreus, trata disso da mesma perspectiva, dele como Pai multiversico de todas as existências e de todas as criaturas e criações. De modo que quando eu falo com esse Pai que é tão íntimo, que é nosso, porque também é meu, mas sendo tão íntimo, é absolutamente tão transcendente a toda particularidade específica. Ele tem todas as coisas nele, dele derivando-se, na mesma medida em que isso não o afasta de nós. Ele não se torna aquela realidade divina, gelada, fria, cósmica, para além da concepção, e que fique aí ao contrário. É nosso. É impossível assambarcá-lo, porque na sua própria natureza divina ele é absurdo para as limitações da nossa mente tão apequenada, tão finita, mas ele se aproxima de uma maneira tão intestina, tão íntima, tão visceral, tão profunda, tão aconchegante, que é para ser tratado numa paternidade íntima, por filhos que não têm medo dele. E aí, quando a gente chega nesse ponto, é impossível nós evitarmos o que Jesus disse a respeito da figura paterna, relacionada de maneira metafórica ou arquetípica ao que acontece nas nossas relações nesse mundo caído de muitas e múltiplas relatividades. Porque você tem, por exemplo, em Jesus, tratando a Deus como Pai, em várias ocasiões, fora aqui do Pai Nosso, você vê, por exemplo, em Lucas 15, na narrativa construída por Jesus para ilustrar. Aqui alguém está dizendo que está sem áudio. Eu não acredito nisso, mas peço aos meninos que chequem. É verdade? Eu não acredito. Aqui no YouTube não. Tá tudo cheio aqui, o problema deve ser seu. Pois bem, em Lucas 15, a gente vê Jesus falando do Pai e tomando como exemplo dois filhos. Um filho ao qual e a quem ele associa diretamente aos publicanos, meretrizes e pecadores, que na ilustração da chamada parábola do filho pródigo, é aquele filho que sai de casa, que rompe com o pai, que diz: tu estás demorando demais a morrer, dá-me a parte que me cabe da herança. E ele era o mais novo. E o texto diz que o pai dá liberdade absoluta. Então se diz que quando esse filho disse: tu estás demorando demais a morrer, eu não tenho esse tempo todo para esperar nem para perder,
reparte a minha parte da herança, porque eu quero ir embora. Eu quero me alienar das memórias dessa casa, dessa família, dessa vida. Eu quero ficar livre desse trauma, dessa criação. Algo aqui me fez muito mal. E ele não sabia nem explicar o quê, mas ali ele não queria ficar. E queria ir para uma terra distante, o mais distante que ele pudesse alcançar. E aí o pai lhes repartiu os haveres. Porque para poder dar para o filho mais novo na antiguidade, e ainda também no primeiro século, e ainda até o dia de hoje, em boa parte do mundo semita, dos descendentes de Abraão, sejam judeus ou árabes, especialmente entre os árabes, essa vigência ainda está muito presente. Você não repartia os haveres, os bens em vida, sem que fizesse isso na direção de todos os filhos que tivesse. E o filho mais velho, que não era o caso desse que queria ir embora, que era o mais novo, tinha direito a uma porção dobrada da herança, conforme os costumes da antiguidade. Então o pai lhes repartiu os haveres, os bens, deu 2/3 do que era dele para o filho mais velho e deu 1/3 para o filho mais novo. Eram só 2 filhos. E o filho mais novo partiu imediatamente para a terra distante. E Jesus conta isso propositalmente, porque ele estava associando isso a pecadores, meretrizes, a seres considerados marginais pelos religiosos dos dias de Jesus. Eram eles, os fariseus, os doutores da lei, que estavam murmurando, reclamando. Leia lá em Lucas 15, como eles estavam reclamando. Ele come e bebe com pecadores, se diverte com pecadores, ele é leve com os pecadores, ele é livre com os pecadores, ele acolhe os pecadores. Que pai é esse? Que Deus é esse? Que esse Jesus pratica? Que Javé é esse que ele diz que é pai dele, mas que o faz ser tão diferente de todos os que o antecederam? De onde vem essa atitude dele? Quem é esse que é o pai que ele quer que os outros entendam como pai? É um pai cheio de libertinismos, é um pai de concessividades extremadas, é um pai sem critérios, é um pai sem nenhum protocolo, é um pai de acolhimentos e inclusividades absolutas. Não pode ser, nós não fomos ensinados assim, ensinados. Em Moisés a gente aprende as restrições todas, os juízos, as maldições, as dificuldades. Agora ele pega esse pessoal, que seriam os amaldiçoados de Moisés, da Torá, e faz deles grandes abençoados de convívio íntimo, de banqueteamento fraterno, amoroso e inclusivo. Isso é o que está nesse contexto. Essa é a reclamação, essa é a questão. Aí Jesus conta a parábola da ovelha perdida, como ele larga 99 no aprisco para restaurar uma que se perdeu. Conta a parábola, a história, a metáfora da dracma, do dinheiro perdido e da procura exaustiva que a mulher faz na casa até encontrar e depois celebra com alegria. Ele vai sempre dizendo: em verdade eu vos digo que mais alegria há nos céus por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitem de arrependimento. E ele vai contando e chega na história, na chamada parábola do filho pródigo. E esse garoto mais novo pegando e reunindo toda a herança e indo embora, não deixando endereço, nem rastro, nem coisa alguma. E ao dizer isso, ele ainda prossegue mais ainda. Posteriormente, no início do capítulo 16, ele continua a mesma sequência ilustrativa, usando parábolas, contando a história de um administrador infiel e fazendo as suas aplicações. Eu já falei sobre isso tantas milhões de vezes na vida. Milhões é uma hipérbole, é um superlativo, mas milhares não é. Milhares não é. Meio século falando com muito prazer dessa parábola inesgotável nas suas expressões
de amor na proposta que faz de relacionamento e confiança no significado de Deus na nossa vida como pai. Então, você vê que esse filho vai, esse filho vem e é acolhido. Mas que naquela casa tinha um filho que tinha herdado 2 vezes mais, que não tinha ido a lugar nenhum, mas que carregava uma distância estelar, emocionalmente falando, da vida e do coração e da intimidade do pai. Vivia ocupado, cuidando dos bens, da fazenda, das necessidades, era extremamente operoso, era idêntico àqueles que murmuravam contra Jesus, porque eles se diziam os filhos mais velhos, os que tinham trabalhado e que trabalhavam e se interessavam e se colocavam numa situação interminável de labuta para tentarem agradar ao Pai nas exterioridades, sendo de um zelo completamente zelota em relação ao próprio Pai, e que agora vê esses que foram embora, que perderam tudo nesse alto exílio de desperdícios, e que agora volta e é acolhido pelo pai, que bota o anel da família no dedo dele, manda vesti-lo, ele está todo mendicante e andrajoso, e o pai manda prepará-lo, limpá-lo, vesti-lo, orná-lo, manda matar um novilho cevado para fazer um grande banquete, para se alegrarem, dizendo: porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mandou contratar a melhor banda da cidade, eles começaram a tocar e todos começaram a dançar, quando o filho mais velho chegou e ficou com ódio, com raiva, e não queria entrar em casa, zangado. O pai era nosso, mas ele achava que era só dele. O pai era nosso, mas ele não considerava aquele filho, irmão que tinha ido embora, como irmão dele. Não, não mais. E se ele não considerava aquele indivíduo como seu irmão, ele achava que Deus não deveria também considerá-lo filho, que é o que acontece o tempo todo, toda hora. As pessoas se desirmanam dos seus irmãos por causa de diferenças como essa aqui, narrada por Jesus em Lucas 15:16. Porque abandonou, porque é um pecador, porque é um marginal, porque é diferente de mim, porque não se interessa formalmente pelas coisas do Pai, porque não expressa amor através de serviço, de dedicação, de religião, de religiosidade, de cumprimento de obrigações, de dizimações, de frequências, de apresentações, de rituais, de tudo mais equivalente àquilo que no cotidiano aquele irmão mais velho fazia na casa desse pai, a quem ele supostamente servia o dia inteiro, mas com quem ele não tinha nenhuma intimidade, em relação a quem ele vivia tão divorciado espiritualmente e tão arrogante na sua certeza de ser um primogênito especial, que ele não queria nem dar ao pai a chance de ser pai, de ser bom, de ser misericordioso e de ensinar que ele era pai nosso, que ele era pai de todos nós, dos que somos parecidos, dos que somos diferentes, ou até daqueles em relação aos quais a gente se sinta em estado de contraposição antagônica. É a mesma historinha de sempre que está presente em volta de nós, nas brigas entre os supostos irmãos. Quanto mais religioso o cara é, mais ele quer determinar quem Deus inclui, quem Deus exclui, quem Deus acolhe, quem Deus disciplina, quem deve estar, quem não pode estar. Ele toma para si essa prerrogativa, sem ter nenhuma amizade com o pai, nenhuma intimidade com o pai, nenhum carinho ao pai ou do pai, porque vive longe. Ele, de certa forma, vive mais longe do pai, estando perto dessa geografia da suposta paternidade de Deus, do que o filho que foi para a terra distante, mas que não esqueceu do pai, nem de quem era o pai, mesmo nas maiores distâncias. Quando a dor o assola e a falência
o põe num estado de sucumbência total à miséria, em que ele começa a comer comida de porcos. Ele lembra do pai, do trato, do amor, do carinho. E diz: quantos trabalhadores do meu pai comem pão com fartura? Até os que são serviçais na casa do meu pai tem tudo em abundância, porque a fartura do amor do meu pai é extraordinária. Como é que eu fiquei todo esse tempo sem enxergar, sem perceber? E aí ele diz: eu já sei o que eu vou fazer. Quando ele cai em si, quando ele volta a si, quando ele retoma, recobra a consciência, ele pensa isso e diz: já sei, eu vou voltar. E vou dizer: pai, me perdoa. Eu pequei contra os céus. Pequei diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas recebe-me ao menos como um dos teus criados, dos teus vassalos. Qualquer situação é melhor do que a minha vida sem ti. Não importa em que lugar tu me ponhas para funcionar, desde que haja um canto, uma beirada de graça em meu favor. Eu vou dizer isso. E quando ele vem, ele descobre que o pai nunca tinha saído da janela. Porque quem o vê ao longe, no detalhamento tão lindo e poético dessa parábola de Jesus, que em aramaico, que foi a língua original na qual ele contou, tem rima, tem prosa, tem melodia, é sinfônica na sua preparação poética. Se diz que o pai olhou e viu o filho vindo ao longe e reconheceu, apesar dele chegar todo andrajoso, apesar da mendicância, apesar do desfiguramento total daquele filho, o pai conhece o filho em qualquer IML da vida, em qualquer condição, em qualquer estado. Conhece, conhecerá sempre e jamais será diferente. Então Jesus diz: foi o pai que viu primeiro. Porque não fomos nós que amamos primeiro, nós fomos amados. Ele nunca deixou de nos esperar na janela da história, da existência, o dia em que caíssemos em nós mesmos e que voltássemos e que ganhássemos consciência do privilégio do amor que era oferecido gratuitamente e sem barganhas e sem também recriminações posteriores. Bastava o arrependimento, o reconhecimento, o cair em si. Era absolutamente suficiente. E então, Jesus conta histórias assim para ilustrar a natureza do amor do pai por todos os filhos. Mas também diz desse filho mais velho, que estava ali distante, longe, embora se achasse geograficamente perto. Como boa parte desses que se dizem filhos de Deus, habitam uma geografia que eles passam a chamar de geografia do sagrado, geografia do sacro. Em geral, a linguagem e a atitude religiosa sacraliza geografias, montes, templos, santuários, lugares, ritos. É o tal do sagrado, que não aparece na boca de Jesus em tempo algum, em lugar nenhum. É uma construção da religião pagã que a gente carrega como vício, muitas vezes de linguagem de expressão até o dia de hoje. Mas no Evangelho não há nada sagrado. No Evangelho as coisas têm que ser santas. É sobre isso que nós vamos falar, no dia de hoje ainda. Portanto, aquele primeiro filho lida com Deus na perspectiva do sagrado. Se eu estou próximo nessa geografia, fazendo esse trabalho que me foi pré-determinado, em relação a cujo pai eu mantenho um vínculo de DNA, desse vínculo familiar que tem a ver com o fato de que a gente carrega o mesmo sangue, eu sou herdeiro disso tudo isso aqui é meu, mas relação de intimidade com o pai mesmo, nenhuma confiança, nenhuma compreensão de quem é o pai, nenhuma certeza sobre o fato de que, conquanto ele fosse filho, ele tinha se tornado, no curso dos anos, a antítese
da graça e do amor do Pai. Ele era apenas um indivíduo confinado ao ambiente do sagrado, assim chamado, que é extremamente ilusivo, é mentiroso, e que em Jesus foi demolido definitivamente por tudo que Jesus fez, praticou e ensinou, mas também explicitou, como o fez em João 4, aquela mulher lá de Siquém, na Samaria, no sopé do Monte Gerizim, quando perguntou a ele: onde é o lugar em que se deve adorar? Qual é o lugar da morada de Deus? Onde é o sagrado da casa do Pai? É neste Monte Gerizim ou é em Jerusalém, como vocês judeus dizem? Onde é? E Jesus disse: mulher, em verdade eu te digo que nem neste Monte Gerizim, nem em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar a Deus. Acaba com essa história de sagrado para sempre. Porque Deus não sacraliza coisas, Ele santifica vidas. O mais, tudo é sagrado, todas as coisas, tudo é santificado, todas as coisas são puras para os puros. Mas o sagrado é uma determinação da projeção do olhar religioso, ritualístico, humano, condicionante de Deus e que não tem correspondência à santidade. O sagrado não é sinônimo do santo, em nenhuma perspectiva. Como eu tenho dito durante anos e anos, o sagrado o homem faz, o santo é. Isso parece só um argumento semântico, mas cria uma distância abismal na consciência, na espiritualidade e na nossa coragem para ser e para viver. Quem quiser considerar o que eu estou dizendo essencial, considere. Tem gente que pensa que é apenas uma preferência semântica, mas não é. E não é e jamais será. E não há nenhuma punição para você se você continuar a usar essa palavra tão passada, tão velha, tão religiosa, do sagrado, ao invés de abraçar aquilo que Jesus propôs como oração que se existencializa em nós, que vai para além de qualquer sagrado. O sagrado reduz, o santificado amplia e deixa isso numa dimensão onde não há fronteiras para o santo. O sagrado já está definido e confinado. Então Jesus disse: mulher, nem aqui, nem ali. Não põe o teu coração no pseudo-sagrado. A tua vida tem que ser entregue ao santificado, porque Deus é espírito. A santificação acontece na dimensão do espírito. O sagrado é que cria relíquias preservadas, cultuadas, semi-adoradas, ou adoradas, ou reverenciadas, de maneira espaço-temporal, palpável e concreta. Agora, o santo é espírito. Deus é espírito, concluiu Jesus, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse é o ambiente do santo, não é o ambiente do sagrado. O sagrado habita a montanha. O santo só pode habitar o coração. E Jesus considerou santas todas as coisas. Não levou em consideração nenhuma geografia como amaldiçoada. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo, e todos os que nele habitam, conforme diz o Salmo 24. Então, voltando à parábola do filho pródigo, aquele filho mais velho era o filho do sagrado, era o filho da geografia, era o filho do serviço imediato, era o filho da gestão das coisas sacralizáveis, que ele queria trazer para o pai em troca ou em lugar do que deveria ser uma relação. Ele queria uma função de sacralização. Já o outro, que teve a coragem de ir embora, de descobrir a sua própria angústia e pulsão e ansiedade alienante, e que veio a se encontrar, a cair em si, a se autodescobrir no meio da calamidade existencial na qual ele próprio se colocou, esse volta e é santificado. Com todas as simbolizações dessa santificação que tem a ver com essa inclusão. Santificação, antes de ser o meu apartamento, a minha separação de coisas, a santificação em Cristo Jesus é a minha inclusão em Cristo.
é a minha inclusão no Evangelho, é a minha inclusão nos pensamentos de Jesus, no modus operandi de Cristo Jesus. Isso gera santificação, o resto só produz o sagrado. E o sagrado gera eufonia, ódio, briga, disputa, diferenciações de todos os tipos e de todos os modos. Por isso aquele irmão mais velho não quis entrar na festa da graça do pai, que tinha acolhido o filho, que buscara autossatisfação longe da companhia paterna. Mas o pai nem puxa esse assunto. Quando o filho deseja completar a frase que ele tinha elaborado lá na terra distante, só que agora na presença do pai, pequei contra os céus e diante de ti, ele iria dizer, conforme tinha concebido, já não sou digno de ser chamado teu filho, recebe-me ao menos como um dos teus trabalhadores. O pai, ao ouvi-lo dizer, pai, pequei contra os céus e diante de ti, o pai abraça, acolhe, silencia. Não precisa nem ouvir a confissão por inteira, a doutrinação autoimposta. Não há nele nenhum tipo de tortura confessional que alguém deva praticar em relação aos seus erros, pecados e equívocos. Ele... Tá bom, chega. Vai tomando as providências, a inclusão já aconteceu. Mas quando o outro filho, o da religião, o fariseu, o escriba, o saduceu, aquele que lidava com o sagrado como se fosse patrimônio seu e que lhe dava uma condição superior a qualquer outro, especialmente a esse filho devasso que tinha ido embora, ouve a alegria do pai, vê a festa e a confraternização promovida pelo pai pela volta desse filho que estava morto e reviveu, que estava perdido e foi achado, ele fica com ódio e se nega a entrar, a participar. E Jesus estava falando daqueles religiosos dos dias dele, tanto quanto está falando de você. E de todos os religiosos, com os seus supremacismos, superioridades, com todas as suas atitudes de exclusivismo e de sacralidade que os torne supostamente especiais sobre os demais seres humanos. É o mesmo espírito daquele fariseu orando lá no templo. Obrigado a Deus, porque eu não sou como os demais homens, nem tão pouco como esse filho perdido, esse publicano, que era o mesmo tema de Jesus em Lucas 15, 16. Era em volta de publicanos que todo esse amor estava acontecendo e o repúdio dos religiosos estava vindo. Então, há uma quantidade enorme de repetições de Jesus a esse respeito, como, por exemplo, no caso daquele pai com 2 filhos. Um filho que dizia sempre que o pai pedia alguma coisa, ele dizia, não vou não quero não é para mim. E se afastava. E um outro filho que tudo que o pai dizia, ele dizia, amém, conta comigo, eu sou teu servo, eu estarei lá, farei tudo. Mas na hora do acontecimento, o único que aparecia para servir e para se dispor a ajudar o pai era justamente aquele que dizia, não, eu não quero, mas que pensava melhor e aparecia. E aquele que dizia sempre, estou contigo, sou teu filho, te sirvo, estamos juntos, não vinha nunca, não praticava jamais o que prometia, vivia de promessas em promessas e sem nenhuma encarnação da vontade explicitada e proposta do Pai. Então, quando Jesus está falando de nós, ele está pensando também nessas disparidades nossas de cada dia, nesses embates, nesses choques, nessas guerras, e está ridicularizando o fato de que tem gente que, se souber que uma quantidade enorme de publicanos, pecadores, prostitutas, marginais, nos precedem no reino dos céus, como Jesus disse, não querem ir nem para esses céus de Cristo. Não querem. Eles não conseguem entender, como eu tenho visto muita gente dizer. Deus vai ter que dar um jeito. Se fulano de tal é filho dele, eu não sou irmão desse cara que é filho dele, então ele me põe em algum lugar espiritual onde eu não tenha nenhuma eternidade com os outros filhos dele.
Você sente assim, já sentiu assim, e muitos que você conhece sentem exatamente do mesmo modo, porque o Pai não é nosso. Você quer que o Pai seja do seu clube, do seu grupo, da sua torcida organizada, e Jesus é veementemente antagônico a esse espírito. Pai nosso que estais nos céus, sobre todas as dimensões, santificado seja o teu nome. Quando o nome de Deus é santificado, é quando eu repito palavras, é quando eu rezo essa oração como uma repetição recorrente, como uma mantra. Quando o nome de Deus é santificado, é quando eu me separo dos outros. Quando, como diz Isaías, no capítulo 65, verso 5, quando afirma: povo que diz, eu sou mais santo do que tu, não passas, no entanto, de uma fumaça ardendo e queimando as minhas narinas todo dia. Eu tenho que ser intoxicado pela fumaça dos teus incensos de ódio, dos teus cultos de raiva. Eu estou a ponto de te espirrar para sempre. E isso é praticado entre nós com uma naturalidade absoluta, e a isso muitos, ou a maioria de nós, chamamos de santificação. Que é, com ele eu não ando, com ele eu não como, com ela eu não converso, com esse povo eu não saio, das piadas dele eu não rio, das ofertas de fraternidade eu a elas não me aconchego e nem aceito, porque eles são os diferentes, eles não creem como eu creio, eles não confessam a minha doutrina, eles não praticam a minha fé, como se a fé coubesse no encapsulamento de qualquer natureza. Nós vimos ontem como, para Jesus, o conceito de fé era totalmente diferente do conceito posterior de fé, que inclui, sobretudo, a coerência doutrinária. Para Jesus, nos dias da sua carne, nós vimos ontem, os seres humanos com mais fé que ele encontrou eram aqueles que sabiam de nada a respeito do que era considerado ortodoxamente importante pela religião dos judeus, ou dos fariseus, ou de qualquer que fosse o grupo, seita ou denominação. Era o centurião romano, era a mulher cirofenícia, eram outros, que ele disse como para o gadareno, que disse, deixa eu andar contigo, ele disse, não precisa não. Volta para tua casa, volta para os teus, conta para eles como Deus teve compaixão de ti, tá bom. Vive isso com essa gratidão daqui para frente. Como aconteceu com todas as pessoas que ele curou, dizendo a tua fé te salvou. Não perguntou de ninguém, o que é que tu pensas sobre mim? Eu sou o Filho de Deus? Confessa com a tua boca isto, aquilo e aquilo outro. Não. A pessoa já estava num ato, num gesto, num derramamento de confiança, pedindo misericórdia, tocando na orla das suas vestes, ou dizendo, olha para mim, me cura, diz uma palavra e eu serei curado, põe a tua mão em mim, qualquer coisa. Para ele já era a fé que salvava. A tua fé te salvou. Porque para ele, salvação nos evangelhos é sinônimo de saúde espiritual, mental, relacional, de vínculo, de confiança, de pacificação. Era isso que ele considerava, e nenhuma forma de catequese ou de doutrinação. Isso é uma invenção posterior. A maioria de nós segue a Jesus com o que Jesus não nos ensinou a ser para segui-lo. E aí a gente vive de maneira patética, chamando de evangelho aquilo que Jesus jamais considerou boa nova. Nem evangelho para ninguém. A boa nova é o que ele praticou. E só o que ele praticou. E bem-aventurado quem vier a praticar depois as mesmas coisas que ele praticou, e afirmar as mesmas coisas que ele afirmou, e viver as mesmas coisas que ele ensinou a viver e pediu para que vivêssemos. Esses são os santificados. Não há nenhum projeto de santificação que seja diferente do modo como Jesus santificou o Pai na vida dele. Deixa eu repetir a você, parece uma coisa tão tola, tão boba, tão simples, mas pode mudar tudo na sua mente, na sua consciência, na sua atitude, na sua interpretação da vida, do seu comportamento, na construção do seu caráter, da sua mente, do seu olhar, da sua cognitividade.